Vou voltar a gravar. E aí vamos lá. Bom, aí deixa eu contar para vocês uma coisa. Agora a gente vai começar, então, a trabalhar com a parte do Pai Game, que é bastante legal, eu acho bastante interessante, tá? É uma biblioteca para criar jogos 2D, basicamente. É, E também simulações. Então, tem gente que faz as duas coisas na Pai Game. E eu preciso necessariamente criar um jogo, eu preciso, o que que eu preciso fazer? Eu não acho que vocês vão estar limitados. Quem quiser fazer simulações, vai poder fazer simulações. Quem quiser fazer um jogo, porque acha legal, acha interessante, pode fazer um jogo desde que explique a física do processo, né? Então, a ideia era dar uma noção básica para vocês desses dois, principalmente de onde achar as coisas, onde não achar, fornecer para vocês alguns exemplos, né? Que foi o que eu fiz. E a gente vai falar, então, entrar agora na última parte, que é a parte do Pai Game, né? Então, qual que é a diferença do Pai Game para uma simulação normal? É que com o Pai Game a gente vai conseguir gerar janelas, então a gente vai popar janelinhas assim. A gente consegue dar entrada também, entrada de mouse, entrada de teclado, clique. Tudo isso na janela do Pygame a gente consegue capturar e reconhecer. Por isso que a gente usa para fazer os jogos, né? O Pygame também tem uma documentação, tá? Então, se vocês olharem, eu deixei até aqui como recomendação para vocês verem, né, o Pygame. Então, tem aqui o Get Started. Então, isso aqui é uma coisa bastante importante, que é a gente vai precisar instalar o Pygame. Por quê? Porque fazer coisas pelo Pygame não é que é impossível, mas é muito dificultoso a gente usar, como a gente quer gerar janelas, a gente usar o Google Colab. Então, aqui vai ter uma mudança que eu vou parar de usar o Google Colab por um momento e a gente vai fazer as coisas aqui no Visual Code, tá? Então, para isso, a gente precisa instalar. Então, aqui nesse Get Start tem como fazer isso, mas é basicamente pip install Pygame, tá? Não tem muita, muito mistério, tá? Então, temos aqui essas coisinhas. Tem uma série de coisas, mas o básico que vocês vão fazer é isso aqui: pip install pygame, tá? O meu já está instalado, mas eu vou colocar de novo só para vocês verem. A gente coloca aqui e vai. Ele tá falando. Ah, vou pôr no Base mesmo. Aí ele tá falando que o meu requerimento já está satisfeito porque eu já instalei, mas esse é o comando que vocês vão dar, pip install pygame. Se vocês quiserem, aí vai muito de como vocês trabalham, né? É, a gente pode simplesmente criar um ambiente novo aqui dentro Isso aqui que eu estou usando é o Conda, né? Então a gente pode criar um ambiente novo dentro do Conda para poder instalar ele, né? Se a gente só quiser usar no base também, é só isso que a gente vai instalar. Não é o mais recomendado, né? Dizem você fazer as coisas direto no ambiente base. Mas eventualmente eu faço. Nunca deu merda, mas não é o recomendado. Caraca, você vai ficar gravado no YouTube e eu aqui falando essas coisas, mas enfim. Então, basicamente o que eu tô aqui, o que eu instalei aqui, eu tenho o Anaconda e eu usei o pip para poder instalar o Pygame dentro de um ambiente, tá bom? Ih, peraí, que parece que a tela tá errada, né? Não, não era isso não. Peraí então, que eu vou arrumar. Desculpa, obrigada por avisar. Eu devo ter compartilhado, ao invés de eu compartilhar a tela, eu compartilhei só a janela que eu tava. Então, esse aqui é o VS Code, né? Que eu tô. Então, bom que ninguém viu as cagadas que eu tinha feito.
Mas o que eu estava explicando só foi isso daqui. Então, eu uso o Anaconda, então a gente pode instalar o Anaconda, você pode criar um ambiente dentro do Anaconda e instalar o Pygame nesse ambiente, tá? É basicamente isso que você vai fazer para começar a usar aqui. Eu posso deixar até depois um linkzinho de tutorial de como é que se faz isso, caso alguém tenha algum tipo de dúvida, tá? Mas é basicamente só pip install Pygame. Então a gente vai começar a usar ele aqui, né? Usar no VS Code, mas o que eu estava mostrando da Wiki, a gente tem algumas coisas aqui nessa documentação, tem alguns projetos, enfim, tem algumas coisinhas interessantes para vocês explorarem aqui dentro e tem a parte de documentação, né? E aí tem tudo aqui que a gente precisa e tem alguns exemplos também, tá? Então, para hoje, para a aula de hoje, na verdade, para essa aula sobre o Pygame, o que que a gente vai fazer, né? Isso aqui seria como se fosse roteirinho, do mesmo jeito que o Animation tinha um roteirinho de coisas para fazer, o Pygame também tem. Então, esse é o roteirinho que a gente vai seguir. E eu preparei todas as coisas. O primeiro é fazendo a nossa primeira janela. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Criar uma janela. Depois a gente vai fazer um joguinho movimentando formas. E por último, o jogo da cobrinha. Vocês já jogaram o jogo da cobrinha? Ou isso é uma coisa muito de velho para vocês já? Ou vocês já tinham contato? Tem contato. Então, a última coisa que a gente vai fazer é o jogo da cobrinha. Não é da minha cabeça, tá? Esse jogo eu tirei de um tutorial que eu inclusive deixei já recomendado para vocês o tutorial desses sites, que é o Geeks for Freaks, eu acho, que foi da onde eu tirei. Só o que eu fiz foi documentar um pouco melhor as coisas para deixar esse código um pouco mais compreensível para quem está começando do que o que está lá no site. Então, é isso. Aí, a gente vai fazer isso entre hoje e amanhã, porque eu acho que não dá tempo da gente chegar no jogo da cobrinha hoje. Então, provavelmente a aula de amanhã vai ser analisando o jogo da cobrinha, tá? E aí eu vou mostrar também uma fonte para a gente fazer estudo e amanhã eu passo um dever de casa, tá? Então, o que que a gente faz? A gente sempre inicia o Pygame, esse é o primeiro passo. Aí a gente vai configurar a nossa tela. O que que vai ter nessa tela, né? Como é que ela vai ser? Quais vão ser as dimensões dela? Qual vai ser a cor de fundo? Vai ter alguma coisa escrita? A gente vai fazer essa configuração. Aí depois, o que que a gente precisa fazer? Um loop principal de jogo, que é onde tudo acontece. Vocês vão ver no código que no Pygame a gente tem eventos, né? Então vão ter eventos que vão, inclusive, fechar essa janela, tá? Então, dentro desse loop principal, é o loop que vai se iniciar, e enquanto essa janela não for fechada por algum evento, ele vai continuar rodando, tá? Então, isso que é o loop principal. Aí ele vai ter atualização de tela, dependendo do que a gente vai fazer, né? Se é o jogo da cobrinha, por exemplo, tem várias atualizações do tamanho do corpo da cobrinha, né? E, por último, a gente vai encerrar, finalizar o nosso jogo, é o game over. Ou você ganhou ou você perdeu. Então, esses são os 5 passinhos dentro do Pygame, tá? Então, ah, eu vou começar aqui. Caraca, cadê? Com o primeiro, né? Que é o quê? Gente, aí aqui, eu acho que eu vou tentar aumentar um pouquinho a minha tela. Tá dando para enxergar bem a fonte? Assim? E eu vou fechar isso daqui só para vocês conseguirem ver, tá? Então, o que que a gente está importando? A gente está importando o Pygame e esse sys aqui, tá? O que que é isso? Isso é o que vai fazer a gente mexer com as coisas do sistema operacional. O sys é de sistema. Então, são as coisas que, por exemplo, quando a gente clicar, o clique do mouse vai ser reconhecido, né? Quando a gente mexer com as setinhas. Então, isso são coisas que vêm do sistema, tá? Então, a gente precisa importar esses dois. Primeira coisa que a gente faz, inicia o Pygame. Então, sempre vai ter isso daqui no começo de qualquer código de Pygame. Pygame.init. Começou, tá bom? E aí vem o quê? A segunda parte, que são as configurações da tela, tá bom? Então, ó,
Essa daqui vai ser minha tela, é a screen. Aí eu vou ter o Pygame display.setMode. Que é isso? Aí aqui é uma coisa que assim, eventualmente a gente vai ter que, que olhar para essas coisas e pensar, isso aqui é uma função pronta. E é uma função pronta para quê? Para eu fazer um display, tá? Então, são coisas que a gente tem que olhar já sabendo, ah, isso aqui é uma função que faz isso, né? Então, por que que eu tô falando isso? Porque não dá para explicar muito a raiz das coisas como a gente explicava lá na hora de fazer a simulação. Não é um negócio de, ah, eu estou fazendo isso porque o meu sistema físico tem essa configuração. Aqui a gente está criando uma janela, então é um pouco mais direto do que configurar um sistema físico, do que manipular um sistema físico, tá? Então, quando a gente vai criar essa janela, a gente usa essa função da Pygame, que vocês conseguem ver como ela está documentada. Aqui, a gente tem largura e altura, então isso aqui está dizendo que eu estou criando uma janela de 800 por 600, e nessa linha de baixo, esse set caption, né, ele tá colocando uma legenda, que a gente colocou meu primeiro jogo com o Pygame, tá? Então, a gente vai ter essa legenda aparecendo na minha janela. Cor. Quando a gente vai fazer cores aqui no Pygame, a gente sempre precisa definir as cores, porque vão ser, isso aqui é RGB. Então, o preto, que é essa cor aqui, ele é 000, mas a gente sempre vai definir a cor que a gente quiser baseado nessa cartela RGB. Então, eu coloquei a cor de fundo aqui, que é a cor de fundo da janela, e defini qual que vai ser o código RGB aqui desse fundo, beleza? Então, defini essas coisas e estou aqui, então, configurei quem vai ser a minha janela. E aí vem o tal do loop principal. O que que esse loop principal vai fazer? Esse aqui, em específico, não vai fazer nada de muito doido, não vai fazer nada demais. Ele vai ser só um loop que ele fala assim pra gente. Enquanto for verdade, ou seja, enquanto nenhum evento acabar com esse loop, eu vou fazer isso aqui. E ele vai fazer o quê? Ele só vai exibir a janela, tá? Então, ele vai detectar eventos. Eu tenho o for event in pygame.event.get. Então, o que que é isso? Essa função é a função que pega o evento. Então, se algum evento acontecer, essa função aqui vai reconhecer esse evento e aí depois ela vai analisar qual que é esse evento. Então, vocês vão ver, por exemplo, que se for um clique de mouse, nada vai acontecer nessa função. Mas, se for um evento do tipo quit, que é o fechar a minha janela, ele vai fechar, tá? Então, esse é um evento que vai fechar, tá? Então, outros eventos nesse looping específico não vai fazer nada. E aqui é o sys, né? Que eu falei do sistema que ele vai, o Pygame vai fechar e depois ele vai fechar, o sistema vai fechar a minha janela, tá? Então, enquanto isso não acontecer, ele vai preencher a minha tela com a cor do fundo e ele é, vai mostrar a minha tela, tá? Esse pygame.display. Então, eu vou rodar isso aqui só para vocês verem como é que vai ficar. É isso aqui. Meu primeiro jogo com pygame aqui em cima, ó. Quando a gente coloca o caption, é aqui que ele aparece. Deixa eu só olhar se vocês estão vendo. Então, colocou uma cor preta aqui, ó. Cliquei na tela, nada acontece. Vou apertar a setinha para cima, setinha para baixo, para o lado, que é outro evento, nada acontece. O único evento que esse aqui está reconhecendo é fechar, beleza? Então ele fechou a minha janela, beleza? Ok. Então, esse foi o primeiro, né? Como eu falei, é um pouco diferente do que a gente estava acostumado até agora, porque a gente está fazendo janelas, o que é bem diferente de fazer uma simulação computacional de um sistema físico, tá? E aí, bom, aí eu peguei agora é, um segundo exemplo, que aí a gente vai analisar algumas outras coisinhas, mas a gente vai ver que tem coisas muito parecidas. Então, começamos como? Importando
as duas bibliotecas que a gente vai precisar até esse momento, são só essas duas. A gente pode colocar outros elementos de outras bibliotecas, né? Não é que são só essas duas sempre. A gente pode usar outras coisas, mas aqui eu só usei as duas. Inicializamos o Pygame e vamos configurar a tela. Então, repara que aqui é exatamente a mesma coisa. A gente tem uma tela de 800 por 600, a gente tem uma legenda para essa tela, e aí aqui a gente está definindo cores, tá? A gente está definindo as cores, o preto e o azul, porque aqui a gente vai ter, nesse segundo exemplo, um retângulozinho azul que vai se mover conforme a gente mexe a setinha, tá bom? Então, eu preciso definir a cor dele também. Todos os elementos de cor que a gente vai colocar, a gente precisa pré-definir essas cores, tá? E aí, aqui, o que que eu tô fazendo? Eu tô definindo algumas coisas. Primeiro, qual que é a minha posição inicial do meu retângulozinho? Então, a posição dele vai ser 50 por 50, tá? Então, ele vai estar bem aqui num dos cantinhos da minha tela, porque a tela tem 800 por 600. E eu tô definindo uma speed também, que é uma velocidade, tá bom? Essas são as minhas definições. Então, a gente precisa eventualmente fazer essas configurações aqui antes. E aí, se vocês repararem, tem coisa aqui que é só copiar e colar, sabe? Se vocês forem fazer a janela de vocês, vocês vão copiar e colar essas duas primeiras linhas aqui. E fazer, colocar a legenda que vocês quiserem com o tamanho que vocês quiserem, tá? Então, tem muita coisa aqui que vai ser sempre assim. Aqui começa a nossa janela principal, tá? É, aqui só tem uma frescurinha, que é, de vez de colocar true aqui direto no while true, eu defini uma variável como sendo true e coloquei ela aqui. Faz diferença? Não muita, tá? A mesma coisa. Aí, bom, o que que a gente começa, então? Dentro dessa coisa, a gente tem os eventos de fechamento de janela e qualquer evento, né? Aqui, a gente vai colocar o primeiro evento, que é daquele evento do tipo de fechamento de janela. O que que esse evento vai fazer aqui? Ele vai colocar isso aqui como falso, tá? Na verdade, aqui faltou essas coisas aqui também, tá? Então, ele vai colocar isso aqui como falso e ele vai fechar a nossa janela, se esse evento for detectado. Depois, a gente tem uns outros eventos aqui. Que eventos são esses? Bom, acho que isso aqui, eu tenho a impressão que isso aqui está indentado errado. Deixa eu tentar, se tiver, depois a gente vê. Então, tem alguns outros tipos de evento que são os eventos de tecla, de apertar a tecla do teclado. Então, como que a gente define esse tipo de evento? A gente vai definir a tecla, essa variável tecla, e aí esse pygame.key, então olha só, olha que interessante. A gente tem os de evento, então o pygame.event vai pegar algum tipo de evento. E é sempre um get, é um pegar, né? A mesma coisa aqui. Se a gente. O pygame.key vão ser as keys, né, do teclado. E a gente tem um get também. O get é sempre de pegar. Então, get pressed. Então, vai ser pressionado. Então, isso daqui, ele vai ler qual vai ser a tecla pressionada, tá? E aí, bom, aqui a gente tem uma série de condicionais, porque o que é esse key left? É a setinha para o lado esquerdo, a setinha para o lado direito, a setinha para cima e a setinha para baixo. Então, isso daqui é o nome dessas teclas dentro do Pygame, tá? Então, o que que eu estou falando aqui? Eu estou lendo qual tecla eu estou pressionando e eu falo assim, se a minha tecla for setinha para o lado e se o meu retângulo ele não tiver no zero, né, for setinha para a esquerda e ele não tiver no zero à esquerda, então eu vou mudar essa posição do meu retângulo em x para uma velocidade a menos, né? A mesma coisa para o outro, ó. Se eu apertar a setinha para o lado e ele não estiver no limite direito
né? Se eu apertar a setinha para o lado direito e ele não estiver no limite direito, eu vou fazer uma velocidade para o lado direito. E assim também para cima e para baixo. Então é sempre bom a gente conferir se não tá nos limites, beleza? Bom, aí fora isso, o que que ele vai fazer? Ele vai colocar a tela de fundo, né? Que eu coloquei o background preto. Ele vai desenhar o retângulo azul na posição que eu queria. Eu vou exibir as mudanças. Esse display flip é para eu poder exibir as minhas mudanças, tá bom? Esse ticket também ele vai definir a minha taxa de atualização do meu jogo, o FPS do jogo, beleza? E aí, bom, em algum momento a gente tem esse Ah, ele ficou aqui embaixo. Deixa eu ver se eu não fiz caca aqui. Vamos lá. Ó, lá. Então a gente começou aqui um tutorial do Pygame, movimento de formas, tá? Então, a gente, como eu falei, a gente definiu isso. A posição que a gente definiu aqui, ó, 50 por 50, se vocês olharem, tá bem no cantinho, como eu falei, de um dos cantos, porque esse daqui, ele tem, quanto que é? 800 por 600, tá? E aí, bom, se eu fechar aqui, ó, ele reconheceu o meu evento de fechamento, tá? Que a gente tinha definido aqui. E o que eu posso fazer agora é mover a setinha. Então, ó, apertei setinha para direita. Setinha para direita, setinha para direita, setinha para direita. Chegou aqui, ele não vai mais. Por quê? Porque chegou no limite que eu tinha definido. Setinha para baixo, setinha para um lado, setinha para o outro. Eu tô apertando várias vezes, tá, gente? Beleza? Então, esses são os outros tipos de evento que a gente pode ter aqui dentro. Tá? Os eventos de pressionar a tecla. Ah, só vale a tecla de setinha? Não, pode ser a setinha que a gente quiser, tá? Ou, quer dizer, a tecla que a gente quiser. Mas, enfim, vai depender do que a gente é. Eu não sei, eu não jogo muitos jogos, mas, por exemplo, eu acho que o ASDW ou o AWS, eu não sei. Eu acho que isso também é código para algum tipo de jogo. Eu não sei se é LOL, não sei se é essas outras coisas. Não sei nome de jogos. Isso, WASD. Então, às vezes, se vocês forem criar um jogo, vocês podem pensar também na proximidade com um jogo de movimentação que vocês já conhecem, né? Ao invés de colocar a setinha para baixo, setinha para o lado, coloca a movimentação desse jeito. Ah, mas como é que eu sei, então, qual que é a tecla, qual que é o evento de tecla que tem que ser pressionado? A gente vem aqui, né? Aí a gente vem na documentação. Aqui tá aqui. Então, aqui vai ter tudo para a gente contandinho quais que são. Então, a gente sabe que é o get pressed, mas quem que tem que ser pressionado? Bom, estão todas aqui, ó. K0, nananana, KM. Então, se a gente quer o WASD, a gente vai ser K underscore S, K underscore A, tá? E aí vai. Então, aqui tem tudo direitinho, ó. Então, qualquer tecla vocês podem usar como sendo um evento de entrada. Basta vir na documentação. Aí, outra coisa que a gente viu hoje também, quais são os eventos, tá? Então, tem vários eventos. Tem evento de clear, né, para limpar tudo. Eventualmente, isso é bom. Tem evento de bloquear. Enfim, tem diversos eventos aqui. Tem até o que a gente pode customizar, né? Então, você pode customizar o que que seu evento vai fazer, tá? Então, a gente estava usando bastante o get, né? Que é o que pega uma entrada, tá bom? Então, assim, aqui a gente vai ter tudo isso para fazer, mas a base vai ser sempre essa daqui. Inicializa, aí define como que vai ser a nossa janela. Depois disso, a gente vai ter um loop principal, né? E aí a gente vai encerrar, né? Então, aqui é onde vai exibir as mudanças e a gente vai
conseguir encerrar essas coisas. É, Antes da gente terminar, eu vou só dar um gostinho. Não vou mexer no código, mas é só para vocês verem como é um código muito maior. Esse aqui é o código do jogo da cobrinha. Tudo bem que esse está com as documentações aqui de, de coisa, mas ó, são duas funções, mas o jogo da cobrinha é um código bem maior aqui, com mais condicionais, né? Então, ó, tem várias verificações aqui, né? Mas ficou assim, ó. Deixa eu rodar para vocês verem. Então, é um jogo da cobrinha. Aí, esse, ó, além de mostrar, eu sou. Ah, consegui. Ele ainda mostra a pontuação. Então, quando vai comendo a frutinha, ele vai mostrando a pontuação. Eu fiz esse jogo há um tempo atrás sem ser com Pai Game. Eu tinha feito uma versão dele que, se vocês quiserem, né? Ah, aí aqui quando. Tá vendo? Quando ele encerra, quando tem algumas ações no jogo da cobrinha que podem fazer ele encerrar. Uma delas é a cobrinha bater na parede, a outra é a cobrinha comer o próprio corpo, essas coisas que a gente geralmente vê no jogo da cobrinha, né? Mas eu fiz esse jogo há um tempo atrás. Quer ver? Eu fiz esse jogo, mas usando uma outra coisa do Python que foi muito mais difícil, que foi o PyQt5, que é outra coisa de teclas também. É muito mais usado para fazer desenvolvimento de jogo no geral. Jogo não, desculpa. De tela, de coisa assim, no geral, do que jogo mesmo. Mas eu fiz isso aqui tem uns anos, tem 3 anos, ó. E eu não sei nem se isso aqui tá funcionando ainda, porque eventualmente tem aquelas coisas de parar de funcionar, porque às vezes a biblioteca para de funcionar com a versão do Python e tudo mais. Mas se vocês quiserem dar uma olhada, ele era muito mais complexo, né? Eu tinha que definir coisas aqui muito mais complexas do que foi com o Pygame. Então, quem tiver curiosidade só de olhar a facilidade do que o Pygame vai apresentar, pode dar uma olhada nesse código aqui depois, né? E aí, bom, então amanhã, basicamente o que a gente vai fazer é olhar com calma para esse código aqui, parte por parte dele, tá bom? Entender como é que a gente faz essas coisas. De novo, isso não é um código meu, tá? É um código que foi tirado de um tutorial, que é um tutorial que eu já deixei para vocês, que é esse aqui, ó. Acho que é esse site aqui, ó, tá? É o Geeks for Geeks. Isso, eu falei outro nome agora há pouco, mas enfim, é isso. Então, se vocês vierem aqui, inclusive, esse é um site que eu gosto bastante. Eu acho que ele tem bastante tutorial legal, assim. Então, tem bastante tutorial do próprio Pygame aqui mesmo, bastante coisa. Tem introdução, né? Como é que faz várias coisinhas, né? E aí chega a umas coisas mais avançadas e aplicação. Então, aqui, ó, Tic-Tac-Toe, que é o jogo da velha no Pygame. Esse que eu já olhei, né? Mas tem várias coisinhas aqui que vocês podem olhar, tanto porque é isso. Nem sempre a coisa precisa ser tirada da cabeça da gente. Às vezes a gente precisa de fazer uma adaptação para dar certo, né? E aí eu vou deixar também aqui uma outra fonte para estudo, que aí essa aqui eu acho que vai ser uma fonte mais legal para vocês no geral. Porque é uma fonte em que esse cara ele vai usar o Pygame justamente para fazer coisas de física, né? Então tem umas coisas aqui, por exemplo, de gravidade. Aí, se vocês olharem, ó, é uma janelinha do Pygame em que ele vai soltar de diferentes alturas uma bolinha. Então, aqui também é uma coisa que talvez seja legal de pensar. O que que eu posso fazer como um jogo? Ah, eu posso fazer um jogo que vai soltar de diferentes alturas as bolinhas e aí essa janelinha vai calcular para mim qual é a velocidade que está atingindo o chão, né? Ou quanto tempo vai levar para atingir o chão, dependendo da altura que eu estou soltando.
Sei lá, tô só dando ideias, tá? Aí tem um outro jogo também aqui que ele ensina a fazer, que eu achei bem legal, que é um jogo de colisões, né? Então ele mostra como é que faz isso. Ele arrasta, ó. Aqui é o movimento do mouse ao invés do teclado. E aí tem um joguinho de colisões, né? Então não necessariamente vocês vão fazer um jogo idêntico a esse, né? Mas eventualmente um jogo no qual vocês querem representar alguma coisa de colisões, vocês podem sim olhar aqui para ter uma ideia de como que ele gerou essas colisões no Pygame. Então deixei aqui também para vocês como fonte de estudo. E amanhã, então, a gente vai olhar com calma aí esse jogo da cobrinha, tá? E aí a gente finaliza essas aulas mais expositivas. É, alguém tem alguma dúvida de alguma coisa, seja do Python, seja da dinâmica mesmo, de como que vai ser daqui para frente? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Beleza. Tá explicado. Ah, que bom. Acho que também não. Ok, então, gente. Então amanhã a gente conversa aí sobre o jogo da cobrinha. E assim que eu e a Cris a gente falou, né? Eu falei, já tô dando algumas ideias para vocês, na verdade, de coisas que vocês podem fazer ou não, lugares onde vocês podem pesquisar. Mas eu acho que na sexta-feira, então, a gente tenta apresentar um pouquinho mais desenvolvido do que pode ser feito, não, né? O que não pode. É, eu vou tentar subir hoje ainda pro YouTube as aulas, né? Acho que a primeira eu já subi no intervalinho que a gente esperou de 5 minutos. E a outra, assim que renderizar, eu tento subir ainda hoje à noite, tá? E aí a gente se encontra amanhã de novo às 2h30, beleza? É isso, gente.